Boa noite, igreja. Graça e paz de Cristo Jesus. O nosso texto de meditação hoje é no Salmo de número 31. Então, os convido a abrir suas Bíblias no Salmo de número 31. E nós, inicialmente, vamos ler o versículo 24. O último versículo do Salmo 31. Quando todos encontram o texto, as pessoas quando me veem sempre perguntam pela Marcela, pela Helena. Elas estão bem, graças a Deus. Marcela se recuperando bem, tomando os remédios e tendo as precauções necessárias, para que o organismo dela sempre reaja bem. Mas está bem, graças a Deus. A Helena também está bem. Correndo para todo lado, subindo em toda coisa, puxando tudo que vê pela frente, fazendo a gente correr atrás dela para não puxar as panelas que estão no fogão. Então, sinais de que ela está bem, graças a Deus. Então, irmãos, Salmo de número 31, versículo 24, nos diz: Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, pela Tua palavra. Sabemos muito bem que o Senhor não precisaria de nenhum agente humano para transmiti-la ao coração dos homens e gerar as transformações que o Senhor mesmo pretende gerar. Mas pela Tua bondade, misericórdia, infinita graça e amor constrangedor, o Senhor mesmo resolveu utilizar-nos para a transmissão da mesma. Te pedimos que assim, então, ó Deus, mesmo diante das nossas fraquezas, pecados, fragilidades, outras características do ser humano, o Senhor mesmo não invalide a Tua palavra, de forma que o Teu poder opere através dela e transforme a vida das pessoas que o Senhor mesmo quiser transformar nessa noite. Trazer consolo, trazer confronto, trazer orientação, ensinamento, enfim, ó Deus, todas as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te agradecemos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Davi falou essas palavras últimas aqui do Salmo 31, essas palavras muito bonitas e fortes: sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Quando Davi falou essas palavras, ele certamente já havia saído de um processo de mais uma grande luta que ele estava experimentando, ou de várias grandes lutas que ele havia experimentado. E uma coisa muito importante que nós podemos ver, principalmente nos Salmos, é essa liberdade que o autor tem de poder, diante de lutas, diante de fracassos, diante de desventuras, diante de provações, diante de crises, ele passar por todas essas coisas, aprender com todas essas coisas, e lá no final ele acrescenta uma nota: olha, o Senhor é bom. Olha, confiem no Senhor, amem o Senhor, sede fortes, revigore-se no Senhor. Então, essa liberdade que o autor tem de nos trazer essas palavras no final, nos garante pelo menos uma coisa: que assim como Davi, que passou por tudo isso e no final pôde trazer uma nota de esperança, uma nota de conforto, nós também podemos passar por situações tais e no final também termos uma nota de conforto, uma nota de esperança, uma nota de alegria, de motivação, de ânimo para prosseguir. Por isso a razão de escolhermos aqui esse versículo 24 para iniciarmos a nossa mensagem. Não existe consenso entre os historiadores, os estudiosos, a respeito de quais situações especificamente Davi estava enfrentando ou havia enfrentado. Algumas possibilidades: situação de guerra, situação de peleja contra outras pessoas, porque ele cita adversários aqui, perseguições, perdas diversas. Não se sabe exatamente quais eram as situações que ele estava vivendo. O fato é que essas mesmas situações, que nós não sabemos quais, elas estavam gerando muita angústia no coração de Davi. Ele usa palavras desse tipo: tristeza, gasta-se a minha vida na tristeza. Ele usa expressões que demonstram que ele chorava bastante, que ele estava atribulado, ele passava por aflição, passava por angústias, ele via que as outras pessoas maquinavam o mal para tirar a sua própria vida. Então, de fato, eram lutas muito fortes que ele havia experimentado ou estava enfrentando naquele momento. Mas, no final, ele
orienta, ele exorta as pessoas para que sejam fortes e revigorem-se no Senhor. E aí você talvez pode estar fazendo a seguinte pergunta: o que então a situação de Davi tem a ver com a minha situação? Eu não estou vivendo um período de guerra. Talvez as pessoas não estejam perseguindo você. Talvez você não esteja vivendo prováveis situações que Davi estava vivendo aqui. Mas o motivo de pensarmos nesse texto, no momento em que nós estamos vivendo, é que no meio dessa pandemia, que não é segredo para ninguém, trouxe muitas crises de diversas ordens para todas as pessoas no mundo inteiro. As pessoas também estão passando por situações muito parecidas emocionalmente. Pessoas estão atribuladas, estão aflitas, estão angustiadas, estão tristes, estão desesperançadas e assim por diante. Porque são características do coração humano, do nosso coração caído. Talvez você não perdeu o seu emprego, ou talvez perdeu o seu emprego. Talvez você não esteja preocupado com o seu salário, ou talvez esteja. Talvez você não esteja preocupado com alguma questão relacional sua dentro de casa, com o seu filho, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu cônjuge. Mas talvez pode ser que sim, porque dos tipos de crise que mais essa pandemia gerou foi desgaste dos relacionamentos matrimoniais, por exemplo. Então, nós temos aí um leque enorme, gigantesco de possibilidades de crises. E o fato é que as pessoas estão, sim, nesse tempo que nós vivemos, elas estão aflitas, estão angustiadas, estão atribuladas e assim por diante. Eu estava vendo esses dias que, mesmo no meio dessa pandemia, no meio da necessidade de estar isolado, muitos profissionais da psicologia têm, inclusive, ganhado muito dinheiro com as suas consultas, revelando o quanto as pessoas estão desejosas de serem ajudadas. Não só psicólogos, mas coaches também, pessoas que têm os seus trabalhos mais voltados para ajudar o ser humano. Essas pessoas têm, inclusive, prosperado bastante financeiramente. E o que chama a atenção nisso é exatamente essa necessidade que nós estamos tendo de alívio, nós estamos tendo necessidade de sermos revigorados, termos o nosso coração revigorado em Deus, assim como Davi também teve, e assim como ele também nos orienta a fazer aqui no versículo 24. Mas no meio de tudo isso, então, como é que nós podemos ter um coração revigorado em meio às lutas da vida? Nós vamos então prosseguir de acordo com o caminho que o próprio Davi trilhou e que ele deixou para nós aqui. Ele deixou algumas pistas muito importantes e nós vamos procurar abordá-las a partir desse exato momento. O que fazer então para ter, mesmo no meio de tudo isso, um coração revigorado em Deus? Primeiro, o caminho é simples, mas a prática dele nem tanto, que é buscar segurança em Deus. Você pode dizer para mim: mas isso eu já sei. Eu também já sei. A grande questão é, diante da luta, nós fazermos isso. Aí é que está o desafio. Buscar segurança em Deus. Porque, primeiro, é uma necessidade que nós temos como seres humanos. Nós temos a necessidade de segurança. A Bíblia fala isso desde o seu início. Porque o nosso coração caído trouxe instabilidade para a nossa vida, trouxe instabilidade para a nossa alma. E aí, na via contrária, nós precisamos, então, de segurança. Um dos estudiosos das teorias da administração, chamado Abraham Maslow, criou a famosa pirâmide das necessidades humanas. E lá um dos itens é a necessidade de segurança que o ser humano tem. Então, irmãos, nós precisamos de segurança e nós devemos então buscar essa segurança em Deus, se nós quisermos ter o nosso coração revigorado no Senhor diante das lutas da vida. Foi isso que Davi fez. Vamos ver aqui a partir do versículo 1 até o versículo 4. Ele nos diz: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salva. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas armaram, pois tu és a minha fortaleza. E eu quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro, a utilização do nome pactual de Deus. Davi sabia muito bem quem era o Deus a quem ele servia, tanto que ele usa um dos possíveis nomes de Deus aqui. Ele usa o nome do pacto, Yahvé, a palavra Senhor que está destacada aí com letras maiúsculas na sua Bíblia. Esse é o mesmo nome
que o Senhor falou para Abraão, para Moisés, desculpa, quando ele ia ao Egito para começar o processo de conversas para resgatar o povo. Senhor, em nome de quem eu irei? Você vai lá e diga, o eu sou me enviou. Yahvé enviou você. O Deus que simplesmente é. O Deus Todo-Poderoso. E aí, interessante que Davi aqui usa esse nome pactual. É nesse nome pactual, no nome de Deus, e nesse Deus pactual que ele busca refúgio. Aqui refúgio é símbolo de segurança. Aqui refúgio é símbolo de estabilidade, a estabilidade que a alma dele não desfrutava naquele momento. Então, o primeiro caminho aqui, o primeiro sinal, a primeira dica, a primeira pista que Davi dá é buscar segurança em Deus. Irmãos, nós temos as nossas possibilidades de segurança que nós julgamos ter. E esses dias eu vi uma entrevista de um bilionário brasileiro chamado Flávio Augusto, que mora nos Estados Unidos, e numa dessas entrevistas, o entrevistador perguntou para ele como é que estavam as empresas dele, os negócios dele no meio dessa pandemia toda. Porque, como um homem muito rico e de empresas grandes, se essas questões haviam afetado drasticamente as empresas. E ele falou, sim, afetaram. E uma das coisas que ele deixou muito claro, e eu achei interessante esse ponto de vista dele, ele falou, olha, engana-se quem acha que tem algum tipo de estabilidade e de segurança nesse mundo. Não é porque eu sou bilionário ou porque tem alguém que é bilionário ou trilionário que essa pessoa não está suscetível aos efeitos das crises. Uma coisa que vocês precisam lembrar é que bilionário tem compromisso de bilionário. Trilionário tem compromisso de trilionário. E assim sucessivamente, seja para baixo ou para cima. Então, todas as pessoas, em algum grau, elas foram, são e serão afetadas por essa crise. É claro que outros menos e outros mais. Mas assim é a vida. E aí ele até falou assim, às vezes as pessoas dizem que os únicos que estariam livres dos efeitos dessa crise seriam os funcionários públicos. E aí ele falou, tá, mas deixa faltar o dinheiro, deixa a economia quebrar. Eles podem até ser os últimos a ser afetados, mas seriam ou podem ser os afetados. Mas o que me chamou a atenção foi que aquela frase dele, engana-se quem acha que tem algum tipo de estabilidade, de segurança nesse mundo. Porque as nossas sensações de segurança são apenas sensações de segurança. Mas nós nos agarramos a elas, a essas possibilidades. E aí, por causa do nosso coração caído, que facilmente se agarra a essas seguranças mundanas, no sentido não negativo da palavra, mas mundanas no sentido humano da coisa, o nosso coração que se agarra a essas seguranças, falsas seguranças, ele ao mesmo tempo não se agarra à principal e à única segurança de verdade, que é o Senhor dos céus, o Senhor dos exércitos. Então, quando Davi diz, eu me refugio no Senhor, em ti, Senhor, apenas eu me refugio. Ele nos deixa essa pista. Refúgio em Deus, irmãos. Como dissemos no início, a dica, a pista é simples. Nós já sabemos. Mas quantas vezes nós não buscamos? Eu tiro por mim. Eu estou falando isso para vocês, mas primeiramente, enquanto eu estava preparando isso aqui, eu ficava pensando, gente, quantas vezes eu não procuro essa segurança naquele que é a única segurança de verdade. É uma luta contra o nosso coração. E aí, portanto, o salmista continua, não seja eu jamais envergonhado. Essa palavra envergonhado, ela está ligada, de uma certa forma, ao sentido de refúgio aqui. Davi tem uma segurança em Deus tanta que ele tem certeza de que ele não será ridicularizado por confiar numa falsa segurança. O sentido de envergonhado aqui o sentido dessa frase aqui, não seja eu jamais envergonhado, seria o seguinte, Senhor, eu me refugio no Senhor, e eu tenho certeza que jamais alguém vai poder apontar o dedo para mim e dizer que eu confiei numa segurança falsa. Ninguém vai me ridicularizar porque eu confio no Senhor.
Se eu confiar em qualquer outra segurança humana, eu corro o risco de futuramente talvez ser ridicularizado por ter confiado numa segurança falsa. Mas em ti não. No nosso português, essa frase aparece quase que como um pedido ou como um medo do salmista de não ser envergonhado. Mas no sentido hebraico é um sentido positivo, é uma segurança que ele tem, pelo fato de ele confiar em Deus como o seu único refúgio. Ele sabe que não será envergonhado, ele sabe que não será ridicularizado, porque ele conhece o Deus a quem ele serve. Então essas palavras nos enchem de ânimo no sentido de buscar essa segurança em Deus. E ele diz: livra-me, portanto, por tua justiça. Justiça aqui não é no sentido legal da coisa. Não é no sentido necessariamente de Deus como um juiz, aplicando a justiça. Mas é o poder de Deus de salvar e de dar livramento. Então ele confia no Senhor como seu refúgio, ele sabe que jamais seria ridicularizado por confiar em Deus como seu único refúgio, e ao mesmo tempo, por causa disso, inclusive, ele pede que esse poder de salvar, que esse poder de livrar, o tire daquela situação. Por isso, irmãos, a importância de nós buscarmos essa segurança em Deus, porque no fim das contas, só Deus tem de fato o poder de livrar, só Deus tem de fato o poder de salvar. Só Deus pode, de fato, nos manter ou nos tirar das crises trazidas por essa pandemia. Só Ele, nada mais. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. O desejo de alguém que está no meio de uma crise de ser livre ou liberto dessa crise. Ser o meu castelo forte. E aqui eu quero destacar algumas expressões de confiança na segurança que ele tem em Deus. Castelo forte, tu és a minha rocha, a minha fortaleza. E é interessante que a palavra fortaleza aqui não é apenas uma mansão forte, mas é uma fortaleza que ou estaria no alto de um monte, ou estaria rodeada por montanhas. Então esse jogo de palavras de Davi também é importante, porque uma fortaleza já é por si só uma expressão de segurança. Mas uma fortaleza que é rodeada de montanhas, ou está acima de uma montanha, é muito mais segurança que ele sente em Deus. Senhor, Tu és tudo isso para mim, a minha rocha, a minha fortaleza mais segura. Então, irmãos, confiança ou buscar segurança em Deus é a nossa primeira pista. Ainda prosseguindo aqui no versículo 3. Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. Qual o nome? Yahvé. Por causa desse nome, Senhor, é que o Senhor vai me conduzir e que o Senhor vai me guiar. Não é nem porque eu expresso a minha confiança no Senhor. Não é nem porque eu oro ao Senhor. Não é nem porque eu cultuo ao Senhor. Não é nem porque eu sirvo ao Senhor. É por causa do Teu nome que o Senhor me guiará e me conduzirá. Isso nos remete ao Salmo 106, versículo 7 até o versículo 12. Se você der uma olhadinha nesse texto, depois, Salmo 106, versículo 7 ao 12, o salmista vai dizer lá que foi por causa do nome dele que ele retirou o povo do Egito, que ele abriu o Mar Vermelho, que ele operou todos aqueles sinais. Por causa do nome, por causa do zelo pelo seu próprio nome. Então, irmãos, por causa do nome de Deus, é que Ele age com graça nas nossas vidas. É que Ele nos conforta, é que Ele nos ensina. Por causa do nome dEle, é que Ele nos corrige. Por causa do nome dEle, que está acima de todo nome, é que Ele nos livra no meio das nossas crises, das nossas dificuldades, das nossas lutas também. Por causa do nome dEle que Ele oferece toda a segurança que nós temos nele. E isso é muito importante para nós. Já pensou se nós dependêssemos de nós mesmos, das nossas ações, do nosso merecimento, para recebermos essa segurança que Ele dá? Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele não faz isso por causa do nosso merecimento ou por causa de alguma ação boa nossa, porque nós não conseguiríamos. O prejuízo seria nosso. Mas por causa do nome dEle, Ele deixou em cima do nome dEle toda a responsabilidade pelas suas ações benéficas para com as nossas vidas. Então, por causa do nome dEle, nós temos a segurança nele. Que nós saiamos daqui pensando nisso, lembrando disso.
No nome de Deus, nós temos toda a segurança que Ele nos proporciona. Mas uma outra pista é manter a confiança em Deus. Uma vez que nós buscamos segurança em Deus, nós precisamos agora manter a confiança nele. Nós também necessitamos disso. Porque nós até podemos, em muitas situações, buscar o refúgio no Senhor. Mas rapidamente a gente deixa de confiar. Por outras razões mais. O nosso coração é especialista em nos enganar. Ele é especialista em fugir de Deus. Ele é especialista em nos fazer desconfiar do caráter de Deus, do poder de Deus, do nome de Deus. Então, por isso, nós precisamos manter a confiança. Vamos ver dos versículos 5 ao versículo 8. O salmista, então, nos diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram os ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Expressões de confiança. Ele sabe que o Senhor viu a aflição do coração dele. Em diversas situações, eu mesmo ajo como se Deus não soubesse da minha dor, como se Ele não soubesse da minha luta, como se Ele visse apenas a luta de todas as outras pessoas, menos a minha. Mas aqui Davi diz: Senhor, eu confio em Ti porque eu sei que o Senhor viu a minha aflição. Irmãos, Deus está vendo a nossa aflição. Ele pode até não estar nos falando nada, assim, entre aspas, mas Ele está vendo. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do nosso coração. Confiemos, portanto, em Deus. Davi diz: eu me regozijarei na tua benignidade. Olha só, as bases de Davi são muito seguras. Não porque são de Davi, porque são de Deus. Na primeira parte ele confiava e se fundamentava no nome de Deus. Aqui ele se fundamenta na benignidade de Deus, no caráter benigno de Deus. Ele sabe que Deus não tem um caráter maldoso. Por isso mesmo ele confia. Confiemos então em nosso Senhor. Ele sabe que o Senhor se compadece dele. O versículo 9: compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. Essa frase aqui, ela é mais do que um pedido. É um pedido com uma certeza de que Deus está fazendo isso. Que Deus está se compadecendo dele. Então ele está atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem. Ele revela aqui o choro copioso que muitas vezes ele tem, e diante de lutas, muitas vezes nós também estamos assim, ou podemos estar assim. A minha alma e o meu corpo, todos eles se consomem de tristeza. Davi sentiu uma angústia tão grande que isso começou a passar para sentir dores no seu próprio corpo. Algo psicossomático, como dizem. Veja o tamanho da luta que Davi passava. Mas mesmo assim, ele confiava em Deus por causa do caráter benigno de Deus. Confiemos, portanto, em Deus por causa do seu caráter benigno. Prosseguindo aqui, irmãos, ainda a nossa última pista que Davi nos oferece é que para ter um coração revigorado em meio às lutas da vida, nós devemos desenvolver intimidade com Deus. Segurança em Deus, confiança em Deus e intimidade com Deus. E aí, mais uma vez, você pode dizer: eu já sei disso, e eu também sei disso. Mas o meu coração, assim como o seu coração, especialista em fugir de Deus, em tantas situações de lutas e de crises, nós temos a nossa intimidade com Deus bastante minimizada, para ser bem bonzinho. Desenvolver intimidade com Deus. Nós precisamos, irmãos, de intimidade relacional com Deus. Como é que a gente vê isso aqui na vida de Davi? Prosseguindo aqui no versículo 9. Compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. Olha só, a oração de Davi, ele é muito específico na sua fala, no seu diálogo com Deus. Eu me sinto atribulado.
Quantas vezes eu ou você, sei lá, diante das nossas lutas, nós começamos as nossas orações, e não tem nada de errado com isso, necessariamente. Ó Senhor, grandioso Deus, soberano, e aí cita um monte de versículo, eu mesmo faço isso, sabe? Quando, na verdade, muitas vezes o que nós queremos dizer de verdade para o Senhor é apenas: Senhor, eu estou atribulado, eu estou triste. Intimidade com Deus. Como eu falei, não tem nada de errado em orar e também dessas outras formas. Mas o que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é a intimidade da conversa, de abrir o coração para Deus e de fato falar aquilo que nós sentimos, experimentamos, vemos para o Senhor. Para quê? Deus não sabe de todas as coisas? Sabe. Mas tem uma nota do apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que o apóstolo diz que quando nós estivermos ansiosos, nós devemos orar. E aí, ele diz que a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração em Cristo Jesus. E uma coisa que eu acho interessantíssima daquela palavra de Paulo, é que ele não diz que ao orar, Deus vai resolver o nosso problema. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas uma coisa ele garante: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração, vai envolver o nosso coração. Por isso a necessidade de intimidade relacional com Deus. De até mesmo poder parar no momento de oração e dizer: Senhor, eu estou atribulado. É isso que eu quero dizer para o Senhor. De tristeza os meus olhos se consomem. Ou seja, Senhor, eu estou chorando de tanta tribulação que eu estou experimentando. A minha alma, o meu corpo também estão sofrendo por causa disso. Gasta-se, versículo 10, gasta-se a minha vida na tristeza. Senhor, eu estou triste. Eu estou gemendo, Senhor, de dor. No versículo 10, os meus anos, e os meus anos em gemidos também se desgastam. A minha força, Senhor, está se debilitando. Tudo isso no versículo 10. Por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Davi, então, portanto, fala aqui no final desse versículo 10, sobre as fraquezas do seu próprio coração, da sua própria pecaminosidade. Veja que ele junta tudo no momento de oração. Ele fala de angústias, fala de tristezas, fala de tribulações, fala de pecados, fala de dores que ele sente no corpo, fala de tudo. Isso é intimidade com Deus. Uma coisa maravilhosa dos Salmos é que eles nos proporcionam essa oportunidade de verificar que com Deus é possível tudo isso. Irmãos, com nenhum outro Deus, que na verdade não são deuses, são ídolos, de outras religiões, temos a possibilidade de nos relacionar com Deus como acontece com o Deus de Israel. Com os outros, nós temos que, eles, né, tem que ter medo, tem que trazer oferendas, tem que ficar de longe, não pode ter intimidade porque é um suprassumo. Aqui não. Sim, Ele é o suprassumo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus de todas as coisas. Mas Ele também é o Deus que ouve as nossas lamúrias, ouve as nossas orações dizendo que nós estamos angustiados, estamos atribulados, estamos tristes, o nosso corpo sofre por causa das lutas que nós vivemos. Nós dizemos que temos pecado contra Ele, como o salmista diz: por causa da minha iniquidade os meus ossos se consomem, eu sofro por causa dos pecados que eu tenho, da minha pecaminosidade. Então veja que Davi nos traz ensinos preciosíssimos a respeito de ter comunhão com Deus. Então, irmãos, desenvolver intimidade com Deus como? Falando com Deus sobre si, ou falando com Deus a respeito de nós mesmos. É isso que o salmista está falando, ele está falando dele. Mas também desenvolvemos intimidade com Deus falando sobre os problemas que nós enfrentamos, que não necessariamente são questões que estão dentro de nós, mas que vêm de fora. O versículo 11, eu tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Veja que agora ele está falando de outras coisas que estão externas a ele. Espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como um vaso quebrado. Ou seja, vaso quebrado serve para quê? Para nada. Não tem valor nenhum. 13. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida.
Então ele fala de problemas que ele está vendo, que tem a ver com ele, mas que não estão necessariamente partindo de dentro dele. Acusações de adversários, ameaças de morte, coisas que falam a respeito dele, e assim por diante. E aí, irmãos, diante de situações como essas, nós precisamos seguir essa pista de Davi, desenvolver intimidade com Deus para falar sobre os nossos problemas, que também são externos a nós. Mas também desenvolvemos intimidade com Deus, falando com Deus sobre Deus, falando com Deus sobre Ele. Olha que interessante, vamos ver isso aqui no versículo 19. Versículo 19. Como é grande a tua benignidade. Isso aqui é a oração de Davi. Senhor, grande é a tua benignidade. Irmãos, Deus sabe de tudo isso. Mas, seguindo a orientação de Paulo, devemos orar, falar com Deus, porque assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração em Cristo. Então ele diz, como é grande, Senhor, a tua benignidade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com que em ti eles se refugiam. Veja que Davi está falando com Deus sobre coisas que Deus faz na nossa vida, para que outras pessoas conheçam a Deus. Então Davi está falando com Deus sobre ele, sobre Deus, meditando nas grandezas de Deus. Olha que interessante isso aqui. No versículo 20, no recôndito da tua presença, tu os esconderás, das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás, da contenda de línguas, os ocultarás da contenda de línguas. O Senhor guarda, protege todos aqueles que são seus. No fim das contas, é um resumo do que Davi vem falando para nós aqui. Mas também nós devemos desenvolver intimidade com Deus, falando com outras pessoas a respeito de Deus. Vamos ver aqui dos versículos 21 ao versículo 24. Versículo 22 ao versículo 24. Amai o Senhor. 22 não, irmãos, 23. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza aos soberbos. Sede fortes, revigorem-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Essa vida de intimidade com Deus, desenvolvida por Davi, também passava por falar com os outros a respeito de Deus. E nos muitos salmos de Davi, nós vemos bastante isso. Davi, no final, exortando, encorajando, animando outras pessoas a amarem a Deus, a conhecerem a Deus. No Salmo 51, quando ele faz uma longa oração de confissão do seu pecado, que ele cometeu contra Batseba, e numa certeza de restauração, lá no final, ele diz que ainda falaria para os outros a respeito da bondade do Senhor. Como é bom, irmãos, apesar de passarmos por lutas, por tribulações, depois nós podemos dizer para outras pessoas que elas devem se fortalecer no Senhor, revigorar-se no Senhor, esperar nele, porque ele de fato é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza segura, ele é de fato a nossa única esperança e a certeza de vitória diante das lutas que nós temos. É um sinal de que de fato nós somos restaurados pelo próprio Deus e de que a nossa confiança no Senhor se manteve intacta, apesar das lutas e das provas, e sinal de que de fato temos intimidade com Deus. Meus irmãos, a nossa segurança hoje está em Cristo Jesus, aquele que vive e reina eternamente. A nossa estabilidade é Jesus. A nossa confiança deve estar em Jesus. A nossa intimidade com Deus também está em Jesus. Porque uma vez justificados em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Foi o que Paulo falou no capítulo 5 da carta aos Romanos. Então, tudo o que nós precisamos está em Cristo. Ele é o todo e autossuficiente para nos dar segurança, confiança e intimidade com Deus diante das lutas que nós experimentamos. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo, pelo seu poder eterno, nos capacite a exercitar todas essas virtudes. Amém.